Eu entrei no mercado de infoprodutos no ano de 2018 e eu quero contar para você o que eu aprendi de mais valioso nesses 7 anos. Eu separei 33 lições que eu aprendi nesse mercado. Vamos lá então, sem enrolação. Eu separei essas 33 lições em 3 categorias. Primeiro, o que eu aprendi sobre o funcionamento do mercado de infoprodutos, ou seja, coisas específicas desse mercado. Segundo, quais foram as minhas lições pessoais como empresário, como alguém que atuou nesse mercado, como alguém que conheceu experts, pessoas conhecidas aí desse meio, pessoas famosas no Instagram e tudo mais. Então, o que eu aprendi como pessoa, contratando outras pessoas, lidando com essas pessoas, lidando com algumas particularidades desse mercado também. E por último, eu categorizei aqui o lado sujo desse mercado. Então, o que eu vi de dentro que realmente era verdade e que eu, não achei legal e que quem está de fora também com certeza não acha. Então vamos lá, começando. Lições sobre o mercado de infoprodutos, o que eu aprendi sobre o mercado. Primeiro, o expert é o maior diferencial de um infoproduto. Então, dentro desse mercado, o maior diferencial que você pode ter é a pessoa que está falando, que está produzindo conteúdo, que vai dar as aulas daquele curso específico. E isso tem muito a ver com a segunda lição também, que é: o carisma vende mais que competência. Eu gosto de falar que esse mercado, ele é um mercado parecido com o mercado de atores, o mercado do entretenimento, por exemplo. Então, da mesma forma que um ator ou uma atriz pode vender muito, porque a imagem dele ou dela é muito forte, seja lá pelo motivo que for, seja porque é o carisma misturado com timing e um monte de coisa junto, a grande verdade é que o mercado de infoprodutos ele tem uma relação com esse mercado de entretenimento também. Não adianta você ser super competente e você não ter a personalidade necessária para vender. A personalidade e o carisma normalmente é a limitação do negócio de infoproduto. Até onde vai a personalidade e o carisma do infoprodutor é até onde vai o negócio em faturamento. 3. O mercado de infoproduto é ótimo em performance e péssimo em branding. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver que alguns pontos aqui falam sobre querer resultado rápido sobre curto prazo. E essa é a mentalidade de performance, é você olhar toda hora as métricas. Então você olhar quanto que está o custo por lead, quanto que está o seu CPA, etc. e tal. E aí isso faz com que a mente do pessoal do mercado de infoprodutos seja muito viciada em resultado rápido e muitas vezes não tanto em branding. O que é branding nesse caso? É construir uma marca mais a médio e a longo prazo. Tá? Esse mercado não tem tanto essa visão de branding e sim a visão muito mais de performance e faturamento rápido. O high ticket não é para todo mundo, Se você já ouviu falar de high ticket, basicamente é você vender alguma coisa caro. Essa é a verdade. É você pegar algum produto que vale, R$1.000 e você conseguir vender ele por 5, por 10. Tá? A maioria das vezes é isso. Algumas vezes ele vai valer mesmo realmente 10, 20, 30, 50, 100 mil, vai até o infinito aí a coisa. Mas ele não é para todo mundo, igual as pessoas vendem. Então o high ticket ele é específico para algumas pessoas de alguns nichos, tá? Ele não vai funcionar para todo mundo. Quinta lição. No fundo, a maioria valoriza o curto prazo. Então a galera desse mercado de infoproduto valoriza muito o curto prazo. Existe uma mentalidade que eu não estou julgando aqui se é certo ou errado, tá? Só estou falando de fato quais são as características, mas existe uma mentalidade de vou fazer o máximo dinheiro o mais rápido possível, mais do que uma mentalidade de vou construir um negócio foda no longo prazo. Então, via de regra, as pessoas pensam muito mais nisso de, eu vou fazer o máximo de dinheiro possível nesse tempo que eu tenho, no tempo mais curto possível, e não tanto realmente criar uma empresa. Tá? Então, isso eu vejo que outros mercados são diferentes nesse sentido. O mercado de infoproduto ele é mais focado assim. Sexto ponto, sexta lição. A maioria dos infoprodutores não tem uma empresa, mas sim um projeto. Tem tudo a ver com esse outro ponto que eu disse. O que eu quero dizer com isso? Eu vi muitas e muitas vezes, inclusive
infoprodutores que faturavam alto, né, milhões aí por ano, com margem de lucro alta também. Só que eles não tinham aquela visão de empresa. Por exemplo, eu fiz um curso lá do Sebrae que chama Empretec, alguns bons anos atrás, e lá eu entendi o que é ter uma visão de empresa. A galera de startup, por exemplo, que eu já trabalhei também, muitas vezes eles têm uma visão de empresa muito mais forte, sabe? Muito mais de, cara, eu vou criar essa empresa aqui para vender, ou eu vou criar para ela ficar muito grande nesse mercado, o tamanho do mercado é esse, e a gente vai fazer isso aqui no primeiro ano para que no segundo seja assim, no terceiro assim, e lá no quinto a gente consiga ter um valuation X. Então assim, eu vejo que tem muito mais longo prazo e visão de empresa. No caso do infoproduto, normalmente é uma pessoa que tem uma habilidade muito boa e ela acaba querendo transformar aquela habilidade num conteúdo, num conhecimento, que é o curso, é um infoproduto, e aquilo acaba sendo muito mais forte do que a vontade de ter uma empresa de fato, né? Inclusive tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é o Mito do Empreendedor. Ele fala bem sobre isso, assim, a pessoa que tem uma habilidade foda e ela acha que ela quer empreender porque ela tem aquela habilidade, as pessoas elogiam muito ela, só que no fundo aquela habilidade dela não tem nada a ver com ela ser uma empresária ou um empresário. Recomendação aí no meio do vídeo. Beleza? Vamos lá então. Então, próximo. O criativo é 80-20 no tráfego pago. Então isso aí é um aprendizado também que eu tive em relação ao mercado, ao funcionamento desse mercado, que quando a gente está fazendo uma campanha de tráfego pago, o criativo, o anúncio, né, ele é 80-20 de uma campanha e isso está ficando cada vez mais forte. Antigamente, né, a parte de segmentação, ela era muito mais importante numa campanha de tráfego. Hoje em dia, a segmentação é muito menos importante. As plataformas aí, Facebook, né, Meta Ads, Google Ads, elas estão muito mais inteligentes, elas sabem de forma automática quem que é o seu público, e a sua copy, o seu criativo é o que vai filtrar, é o que vai fazer toda a parte de segmentação e principalmente é o que vai conectar ou não com a pessoa que está do outro lado, né? A função do criativo é essa. E esse é o 80-20 do tráfego pago, nas campanhas de tráfego pago dos infoprodutos. 8. Criar conteúdo funciona e muito, tá? Isso aí parece meio óbvio, tá? Tem coisa que eu vou falar aqui que eu sei que é muito óbvia, inclusive, porém é bom reforçar, porque tem gente que, por exemplo, prega que não precisa criar conteúdo para vender, e claro, isso é verdade, tem muita gente que consegue vender sem criar conteúdo, mas o criar conteúdo, ele é, cara, sempre que eu vi assim, ele é muito positivo. Muito positivo. Claro, conteúdo bom, conteúdo que você realmente faz alguma coisa autoral, diferenciada e que chega até as pessoas com aquela visão de, pô, isso aqui tem qualidade, isso aqui é bom de verdade, isso aqui é diferente. Então, o criar conteúdo ele é muito bom quando tem qualidade, mas mesmo que ele não tenha tanta qualidade assim, ele é bom porque você está sempre aparecendo quando você está criando conteúdo. Inclusive, é por isso que eu estou aqui produzindo esse vídeo também, porque às vezes que eu criei conteúdo na minha vida foi quando eu mais vendi, e vendi com uma facilidade maior, e vendi para clientes muito bons, né? O simples fato de eu aparecer lá e falar algo relevante me fez vender bastante. 9, testar é importante desde que você saiba fazer isso. Então, qual que é o aprendizado, qual que é a lição aqui? A mentalidade, né, a crença que existe no mercado é quanto mais teste, melhor. E eu concordo com isso em partes. Eu acho que quanto mais teste, melhor funciona quando você é uma empresa já muito grande que tem muita grana para testar. E tem uma certa grana até para torrar. Agora, quando você é uma empresa menor, pequena, média, de infoprodutos, aí eu não acho que quanto mais você testar, melhor. Aí eu já acho que tem que testar de forma bem eficiente. Mas sim, tem que sempre testar, com certeza. 10. Pressão por resultado é constante. Por isso a criatividade é baixa. Tá? Então, a pressão nesse mercado de infoprodutos, eu acredito que ela é maior que na maioria, em comparação com a maioria de outros mercados, né? Porque ela tem uma relação muito direta com vendas. Então, claro que o marketing de qualquer empresa vai ter uma relação direta com vendas, mas quando a gente fala de marketing digital, que tudo isso é mensurável de forma muito rápida, que muitas vezes os ciclos de vendas eles são muito curtos, né? Então, você está fazendo uma campanha hoje para vender semana que vem, ou você está fazendo uma campanha hoje para vender hoje mesmo. Então, isso tem tudo a ver com aquele curto prazo também que eu falei. Por isso,
a pressão por resultado ela acaba sendo muito forte e constante. E o que a pressão exagerada faz? Diminui a criatividade. Por isso que eu não considero, tá, que o mercado de infoprodutos é um mercado muito criativo. As pessoas não são criativas no mercado de infoprodutos. Os criadores de conteúdo são criativos. A publicidade mais tradicional, que coloca muita grana na cabeça em pessoas muito boas, ela já é mais criativa, né? Porque aí você pega uma pessoa, por exemplo, um diretor de criação de uma agência, que é um cara que ele está mais perto de um cineasta, por exemplo, do que de só um publicitário, entende? E aí este cara, sim, ele acaba sendo mais criativo, eles acabam dando mais valor para a criatividade. E no caso de infoproduto, como tudo é focado em resultado, não existe espaço e tempo para você ser criativo quando você tem que entregar uma coisa tipo rápida e você tem que fazer um monte de teste, você tem que dar resultado e dar retorno. Então todo mundo acaba indo por um caminho mais curto, que é normalmente copiar os outros. 11º ponto. O mercado é uma panelinha, entrar nela é tudo que você precisa para conseguir vender, tá? Isso falando para quem vende serviço para dentro desse mercado. E eu sei disso porque eu fiz isso algumas vezes e eu nunca fui bom de entrar em panelinha, de ser político, por exemplo. Então, eu não entrei tanto assim nas panelinhas como eu vi outros amigos e pessoas entrando. Mas o que eu vi se você entrar nessa panelinha, cara, e você conseguir confiança das pessoas, você meio que domina o mercado inteiro, porque tá todo mundo no mesmo lugar. Hoje um pouco menos, hoje existem algumas panelinhas, mas ainda assim são 3, 4, 5 panelinhas, sabe? Então, o mercado ainda ele é muito pequeno e é isso que você precisa para conseguir vender. Então, essas foram as 11 lições sobre o mercado. Agora eu vou falar sobre as 11 lições pessoais e depois o lado sujo desse mercado, 11 lições que eu não gostei de descobrir e ver que eram verdades de fato. Bom, lições pessoais. Então, a primeira é, se o emocional tá ruim, tudo fica ruim. Então, eu passei por alguns problemas pessoais durante essa minha jornada de 7 anos, né? Normal, 7 anos, bastante coisa aí. Mas eu tive uma fase que realmente meu emocional tava... E uma fase que não foi curta, uma fase aí de 2 anos, talvez até 3 anos, por aí. Que o meu emocional ele estava muito instável e eu não estava conseguindo pegar tração nas coisas e tudo mais. E, cara, esse foi um aprendizado muito grande. Se você não resolver questões emocionais, pessoais, às vezes familiares, você não... Cara, teu negócio não vai tanto pra frente, assim. Você pode fazer alguma coisinha ou outra, mas aquilo tem que ser resolvido antes, tem que ser a prioridade. Segundo, seja cauteloso com sociedades. Eu já tive sociedades no mercado digital e fora dele. E eu posso dizer que esse é um dos aprendizados mais fortes. Hoje eu não tenho sócio, mas eu ainda gosto da ideia de ter sócio. Só que hoje, o ter sócio, para mim, ele é algo que tem que ser muito mais bem pensado e muito totalmente racional. Antigamente era menos racional. Eu estava mais empolgado com a ideia, empolgado com a pessoa e aquilo me fazia querer... Sabe aquela coisa de, não, vamos, depois a gente vê o que a gente faz. Mas isso não funciona. Tem que ter calma na hora de escolher um sócio. Faça parcerias com quem tem a mesma vibe que você. Aqui eu estou falando mais de parcerias no geral, tá? Mas nesse ponto específico aqui, que é o terceiro item da segunda categoria aqui, é parceria, por exemplo, com clientes ou parceiros de negócio mesmo que você pode ter. E, cara, as pessoas que estão perto de você, elas têm que ter a mesma vibe que você. Porque senão não dura. E a mesma vibe não quer dizer que você tem que se dar super bem com a pessoa, tá? Não tem a ver com isso. Você não tem que ser amiguinho da pessoa só porque você tem a mesma vibe. Isso tem mais a ver com valores mesmo. Valor, ritmo, nível de ansiedade de querer fazer as coisas acontecerem, tá? Então, isso dá pra sentir. Isso não é uma coisa que dá pra explicar tanto com a cabeça. Você fala com a pessoa, você sente. Cara, essa pessoa aqui eu quero perto de mim e eu acho que se eu estiver perto dela eu vou conseguir ajudar ela. Tem que ser uma coisa mútua. Beleza, desfaça parcerias onde a única coisa vantajosa é o dinheiro. Então, esse aprendizado ele é muito forte. Eu já fiz parcerias porque o meu olho brilhou pela possibilidade do ganho que eu poderia ter naquilo. Só que quando eu parava para ver o que era aquela parceria de fato, ou seja, quem era aquela pessoa ou o que era o projeto, eu falava, cara, não gosto da pessoa, não gosto do projeto,
E uma vozinha na minha cabeça falava, pô, mas você não tem que gostar da pessoa nem do projeto, você só tem que... Cara, isso aqui é trabalho, é uma coisa mais fria, você só tem que fazer o seu trabalho e acabou. Mas, no meu caso, que eu trabalho próximo dos clientes normalmente, né, eu atendo poucos clientes, nossa agência que atende poucos clientes, e eu vou estar próximo deles, tem que ter a mesma vibe, cara, não tem jeito, tem que ter. Porque senão a coisa não dura e ela ainda tende a ser estressante. Beleza, contrate pessoas que você vai com a cara, tudo a ver com essa questão das parcerias também, mas agora falando de contratação. Já contratei pessoas super competentes que entregavam coisas com prazo incrível, numa qualidade muito boa, só que as pessoas não tinham, era muito difícil de se relacionar, seja porque ela não tinha a vibe da empresa, entendeu? Essa questão mais cultural da coisa mesmo. E, cara, hoje com certeza posso falar que ter uma pessoa que às vezes tem uma habilidade que pode não ser tão alta assim, porém é uma pessoa que você consegue lidar no dia a dia, isso é muito mais importante. Claro que o ideal, pessoa com habilidade alta, que você saiba, consegue lidar com ela de boa no dia a dia, esse é o ideal. Mas não tendo isso, né, caso você, pô, eu preciso ter uma pessoa aqui que faça esse trabalho aqui, e eu vou treinando ela para que ela fique boa, muito melhor e tudo mais, ela tem que ter a mesma vibe que você também. Essa aqui é bem importante. Sexto, né, da segunda categoria aqui. Defenda a sua equipe de clientes tóxicos. Cara, eu já tive caso aqui de cliente que veio dar voadora em gente do meu trabalho. E cada caso é um caso, obviamente, mas quando eu vejo que a pessoa está sendo sem noção, porque ela é folgada mesmo, cara, eu tô cagando se eu vou perder o cliente ou não, se ele vai querer ficar ou não. Às vezes eu não vou querer ficar com ele na empresa, né, obviamente, mas fato é, eu vou sempre defender a minha equipe. A não ser que a minha equipe tenha feito uma coisa de errado, mas mesmo assim, grosseria assim não é tolerável, sabe? Então, defender a minha equipe para mim é essencial para que tudo funcione. Então, às vezes isso tem que acontecer, né? Nem sempre a equipe vai conseguir se defender sozinha. Isso é um ponto importante. Sétimo. Cara, isso aqui acho que é até o lado sujo, mas como é um aprendizado pessoal, uma conclusão que eu cheguei, né, o sétimo ponto é: nicho black é coisa de quem não tem índole. Na minha visão, nicho black, quem roda nicho black, que se você não sabe, nicho black são produtos ou ofertas ou formas de vender que não são aceitas pelas plataformas de anúncio, Google, Meta. E as pessoas querem anunciar lá mesmo não sendo aceito. Então, o Google ele fala, por exemplo, assim: olha, não quero que você venda nada prometendo resultado garantido de emagrecimento por tantos dias, por exemplo. E aí você pode até testar, você pode rodar, subir o anúncio lá, porque por mais que a política exista, às vezes você vai testar e a coisa vai dar certo, porque você não está sendo tão agressivo, né? Então, uma coisa é você ser um pouquinho agressivo, né, na sua comunicação, agressivo assim, apelativo na parte de vendas, você forçar um pouquinho, mas tudo isso tem um limite. Outra coisa é você, cara, fazer uma promessa que você sabe que não é verdade, você vender algo que pode prejudicar as pessoas, por exemplo, e tem muita gente que faz isso e ganha muito dinheiro com isso. E pra mim essas pessoas não têm índole, assim como um bandido não tem índole. É a mesma coisa pra mim. É a mesma coisa, só que com uma roupagem diferente. Oitavo ponto aqui da segunda categoria. O único cliente ruim pode acabar com a sua paz. Cara, você pode ter, sei lá, 10, 20. No meu caso aqui eu nunca tive um volume muito grande de clientes por conta do meu modelo aqui de negócio. Não faz sentido. Mas você pode ter vários clientes. Cara, se tiver um cliente, tá aquele cliente chato, assim, aquele cliente que, cara, a coisa não tá fluindo, independente do motivo que seja, pode ser culpa sua, pode ser culpa dele, não importa. Se tiver aquele cliente que a coisa não bate, cara, aquele cliente ele pode acabar com a sua vida, assim, com a sua paz, com o seu emocional no médio e longo prazo. Então, isso é um aprendizado de, cara, se isso acontecer, rapa fora, troca, vai embora, dá um jeito. Nono,
Não prometa nenhum resultado quando for vender algo. Então quando eu vou vender o meu serviço, hoje eu não prometo nenhum resultado, já prometi. Eu posso fazer uma projeção, posso falar, eu acho que vai ser mais ou menos isso, eu acho que vai ser mais ou menos aquilo. Mas galera, não tem como garantir resultado. E quem garante resultado está mentindo. Quem chega, e eu já vi gente, por exemplo, em podcasts muito grandes, pessoas se vendendo mesmo, falando, não, porque, cara, se eu fizer essa campanha aqui, é certeza absoluta que vai vender muito. Não acredite nisso, não é verdade. Tá. Só vai vender muito se a pessoa, sei lá, replicar uma coisa que já deu muito certo, ela já viu. Mesmo assim tem risco de não dar certo, tá? Mesmo assim tem muito risco. Mas quanto mais inovador, quanto mais diferente a coisa mais risco tem. Beleza, e ninguém pode garantir resultado. Dois próximos, né, o 10º e o 11º dessa segunda lista, são 3 listas de 11 pontos, 11 lições, são sobre evitação, 2 coisas para evitar. A primeira, ou a 10ª, né, na verdade, é evite ao máximo projetos com alto potencial. Aí você vai falar, nossa, como assim, evitar projeto com alto potencial? É muito simples, alto potencial que eu estou chamando aqui é aquele projeto que ele não tem nada de histórico, você olha para ele, acabou de começar, ou ele já começou tem um tempo, mas não teve um resultado estrondoso, aí você olha para ele e fala, caramba, eu acho que eu consigo fazer isso aqui dar certo, porque eu sou brabo, eu sou foda e tudo mais. E a maior chance de você perder tempo e dinheiro é nesse tipo de projeto, porque é um projeto que, por mais que ele tenha um potencial de fato, e às vezes você não está analisando errado, aquele projeto não tem caixa. E a pessoa que está te contratando ou que está fazendo uma parceria com você, ela, na hora que ela vê que o caixa não está entrando no tempo que ela precisa, ou que ela quer, ou que ela tinha de expectativa, ela vai ficar ansiosa, ela vai tomar decisões erradas. Então aquele projeto que tinha potencial, ele passa a deixar de ter potencial, muitas vezes. Ou ele, às vezes, nem tinha potencial e você analisou errado, o que acontece também, porque às vezes a gente, por algum motivo, a gente viu o potencial num negócio que não tem tanto potencial assim, também acontece. Então, pegar projetos que já têm um histórico, que já têm uma certa solidez, com certeza uma lição aí que eu tive nesses anos. E, ao mesmo tempo, evite ao máximo vender promessas para gente pobre. Eu estou sendo bem categórico aqui nessa frase, o que eu quero dizer é o seguinte. Cara, dá muito dinheiro você vender uma ilusão para alguém que não tem dinheiro, que está numa situação delicada e frágil, uma pessoa fragilizada. E por mais que isso não seja necessariamente errado, né, eu não estou aqui cometendo um crime, tipo, eu não estou indo no issue black, por exemplo. Mas aí é uma questão de karma que eu acredito que, cara, eu tenho que tomar muito cuidado para vender para pessoas que estão numa necessidade, numa situação frágil, porque normalmente para você vender para essas pessoas você vai ter que prometer um monte de coisa e nem sempre essas coisas são verdade. E, cara, vai muitas vezes dar dinheiro sim, mas eu acredito que tem um custo para isso. E no final das contas eu não gosto. Então essa é uma lição também. E vamos agora para o final desta lista, que é o lado sujo do mercado de infoprodutos, né? Lições aí que eu tive, que não são tão legais assim, mas que são importantes. Primeiro, ou o 23º, né? A gente já falou 11 da primeira lista, 11 da segunda, agora a terceira lista. Então, 23º agora. Muitos enriquecem enganando os outros. Não tenho nem muito o que falar, mas o marketing digital, o marketing de infoprodutos, ele mente muitas vezes, sim. Inclusive, eu vou falar, tem um ponto só sobre isso, mas muita gente enriquece literalmente enganando, falando mentiras. Seja uma mentira muito descarada, que seria o nicho black, muitas vezes, ou uma meia mentira, uma meia verdade, uma mentirinha, tá? Mas a verdade é que muita gente enriquece contando mentira e fazendo promessas que não são verdade. Segundo, castelos são construídos e destruídos de uma hora para outra. Então, tem muito player do marketing digital, né, que, cara, sobe e do jeito que sobe, desce. Justamente porque muitas vezes ele está baseado nessa estrutura de contar umas verdades que são bem meias verdades ou que são mentiras de fato, que com o tempo as pessoas percebem e descobrem. Por isso que o mercado tem uma fama muito ruim. Para pessoas de fora, muita gente olha para esse mercado e fala, esse mercado é de charlatão, esse mercado é de gente que fica enganando os outros. E tem um porquê disso, não é do nada, existe um porquê que faz sentido nisso. Beleza, terceiro ponto dessa última lista,
99% do mercado mente ou fala meias verdades. Agora eu quero falar até mesmo daqueles players mais bonzinhos. E isso é uma verdade sobre o marketing, na verdade. Que, cara, o marketing no geral ele vai mentir, ou ele vai exagerar, ou ele vai contar uma meia verdade. Tá? Vou dar um exemplo aqui que até hoje as pessoas fazem, acho que menos do que antes, mas que é uma mentira. A pessoa, por exemplo, faz um lançamento, né, de um produto. E aí o lançamento, a pessoa tem que comprar até sexta-feira, porque depois de sexta o carrinho fecha e encerra o lançamento. Aí chega lá no último dia, o marketing, né, o expert que seja, fala assim, olha, o carrinho, né, as vendas vão fechar hoje. E eu não sei quando eu vou abrir a próxima turma. Então, isso é uma mentira. A pessoa sabe quando vai abrir a próxima turma. Ela sabe que vai ser daqui uma semana, daqui um mês, sabe? Vai ser em breve. Então isso é uma meia-verdade e eu posso estar parecendo ser muito moralista, mas não é questão de julgar, é questão de é o que é. Então 99% do mercado, se não 100%, vende, né? E precisa vender e mente, quer dizer, e precisa mentir para vender. Quarto, copy, né, ou promessas hiperagressivas funcionam muito, porém no curto prazo. Então, tem muita gente que faz ofertas extremamente agressivas. Isso era uma crença que eu achava que não funcionava tanto lá atrás, né, muitos anos atrás. Eu achava que não funcionava porque eu via o pessoal da publicidade tradicional não fazia essas ofertas, né? A galera sei lá, qualquer propaganda na TV, você via que não tinha aquela oferta descarada assim. Tipo, eu vou te prometer isso, eu vou te entregar aquilo. Existe a promessa, mas de uma forma muito mais sutil, muito mais subjetiva na maioria das vezes, muito mais subliminar até. E no mercado de infoprodutos a coisa é mais direta, né? E essas ofertas hiperagressivas elas funcionam, sim, dependendo do nicho e tudo mais, mas eu vejo que elas funcionam no curto prazo. No longo prazo aquilo fica muito maçante e uma hora a coisa fica insustentável. O quinto, polêmico, masterminds e mentorias são superestimados, tá? Então, ao mesmo tempo que eu acredito no poder de mastermind menos, tá? Mentoria um pouco mais, principalmente se for uma mentoria individual, uma coisa mais próxima. Agora, o resto é produto para ganhar dinheiro. Né? O cara faz a mentoria para ganhar dinheiro, faz o mastermind para ganhar dinheiro. Então, se o foco é dinheiro, o foco não é, de fato, mentorar ou ensinar ou conectar as pessoas, por mais que isso aconteça. Mas eu acho que é superestimado porque nesse mercado, para quem não conhece, isso virou algo muito caro. Mentorias e masterminds aí de, sei lá, 20, 30, 80 mil, 150 mil, 200 mil. E é superestimado porque eu acho que não é para todo mundo, é para um perfil de pessoa muito específico, que está num momento de vida muito específico. Então, não é só comprei e deu tudo certo, entendeu? Então, por isso que eu acho que é superestimado. Sexto ponto, muitos players faturam alto, mas lucram baixo ou saem no prejuízo. Tá? Então, a gente vê muita galera de fora, e de fora o que você vê é, faturei X milhões, faturei Y milhões, tá? Mas quanto que você investiu, de fato? Então, a maioria não, desculpa, mas muitos têm faturamentos altíssimos, mas não têm lucro altíssimo também, ou às vezes tem até prejuízo. Isso eu ouvi de perto, muitas vezes. Sétimo, a grande maioria das pessoas que vendem um sonho enriqueceram vendendo curso e não aquele sonho que ela vende. Ou seja, muita gente que faz aquele discurso, por exemplo, olha, vire corretor, vou dar um exemplo X, tá? Vire corretor de imóveis porque eu fiquei rico sendo corretor de imóveis e você também pode. Só que quando você vai olhar a vida da pessoa, ela ficou rica de fato, vendendo aquele curso de corretor de imóveis. Ela ganhou muito mais dinheiro com aquilo do que vendendo, do que sendo corretor de imóveis de fato, sacou? Isso acontece muito, mas muito. Inclusive tem um livro também que eu quero recomendar aqui, que chama The Millionaire Fast Lane, que ele fala exatamente sobre isso. Sobre você investigar e entender como aquela pessoa que está ensinando, né, por exemplo, você a ficar rico, como que ela ficou rica de fato.
Porque se a pessoa está te ensinando a ficar rica e ela ficou rica vendendo curso, só que ela está te ensinando a ser corretor, por exemplo, de imóveis, então tem alguma coisa errada aí, né? Beleza. Nono ponto. Ensinaram que copy é explorar a vulnerabilidade das pessoas e fazer elas comprarem mesmo quando elas não precisam. Então, qual que é a parada aqui? O Brasil é um país onde as pessoas são pobres e tem uma instrução muito baixa. O que isso significa? Significa que se você prometer dinheiro, a pessoa é carente de dinheiro já, mais do que em vários outros países aí. E o brasileiro também, ele é consumista, né? Então ele gosta muito de dinheiro. Então você pega uma pessoa que não tem dinheiro e é consumista e gosta e valoriza muito, né, o dinheiro, e você coloca uma promessa de que ela vai ganhar dinheiro fácil e rápido, é muito fácil você vender fazendo esse tipo de discurso. Então, eu acredito que muitas vezes ensinaram que copywriting é você explorar a vulnerabilidade das pessoas. E é claro que isso acontece no mundo inteiro, mas eu vou dar essa visão mais do Brasil, porque aqui a gente tem muita gente que tem empregos que pagam mal, por exemplo, e a galera usa esse tipo de recurso para vender. Então, por exemplo, eu era desempregado e minha mãe era faxineira e depois que eu aprendi X coisa, eu consegui trabalhar de casa e faturei 100 mil reais no primeiro mês e aposentei a minha mãe. Então você percebe que a narrativa muitas vezes gira em torno disso, de você explorar a vulnerabilidade das pessoas, usar um exemplo que às vezes ele pode até ser real, mas ele é totalmente fora da curva. E o problema aqui que eu vejo é você pegar essas pessoas mais pobres, mais vulneráveis mesmo, e você fazer essas promessas para essa pessoa que já não tem dinheiro, porque ela vai ter que gastar esse dinheiro que ela não tem com o seu curso, e o seu curso muitas vezes não é tudo isso, não vai fazer essa mudança, transformação na vida da pessoa. Então, isso é uma verdade, né, de copywriting. O que é copy? É você explorar a vulnerabilidade das pessoas. Isso, não estou falando que é isso de fato, tá? Estou falando que é assim que eu acho que boa parte do mercado enxerga. 10º, penúltimo. Experts são ensinados a pregar o que vende, não o que eles realmente acreditam. Então os experts muitas vezes eles são fantoches ali, numa live, num conteúdo em vídeo, num evento. Eles são fantoches que tem alguém lá manuseando eles, falando, agora você vai falar isso aqui porque isso aqui vende mais, agora você vai falar aquilo ali porque aquilo ali vende mais. E muitas vezes aquele expert, ele nem você nem está vendo o que a pessoa realmente é, o que ela acredita, entende? Você só está vendo um script, um roteiro, algo sem vida, algo de fato morto. Por quê? Porque, ao contrário da ficção, quando você assiste um filme, você sabe que aquilo é um ator, que ele está interpretando um personagem, e, cara, você vai entrar naquela história, né? Se o ator for bom, por exemplo, porque você já chegou pronto para isso. Você falou, cara, eu vou assistir um filme, é ficção, então eu estou pronto para assistir uma ficção aqui. Agora, quando a gente está falando de infoprodutos, a impressão que as pessoas querem passar é isso aqui é tudo real. Só que quando isso não é real, vira uma coisa fake. E isso acontece muito, né? Os experts serem ensinados a fazer aquilo que vende. E muitas vezes o cara não está fazendo aquilo que ele acredita, de fato. E, última lição, por dentro, a maioria das empresas de infoprodutos, né, são uma completa bagunça. Então, a maioria das empresas de infoprodutos elas são bem bagunçadas, sem organização. Isso é um padrão, na verdade, que eu já vi em outras empresas também, principalmente em empresas menores, mas vai muito da cultura da empresa. Mas, via de regra, assim, nos infoprodutos, acredito que até por como o negócio é um negócio que muitas vezes precisa de muita campanhas que saem de uma hora para outra, e aí o valorizado, né, as pessoas mais valorizadas são aquelas pessoas executoras que
às vezes não tem tanta organização. Então, e nisso se perde muito dinheiro, tá? Eu tô falando isso porque se perde muito dinheiro nessa desorganização. No começo nem tanto, porque no começo tudo vai ser bagunçado. Eu acredito que nenhuma empresa, não faz sentido nenhuma empresa começar super organizada. No começo vai ter bagunça, mas eu vejo que as empresas vão crescendo assim, muitas vezes sem essa organização. Tá? Isso eu falo porque eu tenho uma agência, eu trabalho junto com esses clientes e a gente tem que trabalhar em conjunto e às vezes a gente vê essa desorganização. Bom, mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, essas 33 lições que eu aprendi ao longo desses 7 anos do mercado digital, né, do mercado de infoprodutos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui, deixa o like, deixa o comentário também que eu vou adorar conversar com você aqui nos comentários, beleza? Valeu e até o próximo.